Bom dia, mercado. Aqui é Thomas Franco e este é o Morning Call by Futuro Invest de hoje. A Bolsa Brasileira chega a esta segunda-feira tentando respirar depois de uma sequência dura de pressão vendedora. Na sexta-feira, o Ibovespa caiu 1,73% e terminou na faixa dos 172.500 pontos, muito perto da mínima do dia. Isso mostra que o fechamento não foi apenas negativo, foi um fechamento fraco na dinâmica intradiária, com o mercado perdendo força justamente na reta final. Petrobras, varejo e bancos pesaram no índice, enquanto a comunicação ainda cautelosa do Banco Central continuou limitando a ideia de que o ciclo de queda da Selic vai andar rápido daqui para frente. O dólar, por outro lado, caiu para perto de R$ 5,08, refletindo o enfraquecimento global da moeda americana depois de um payroll muito mais fraco do que o esperado nos Estados Unidos. Esse contraste é importante porque mostra que o problema de sexta-feira não foi simplesmente externo. Wall Street subiu, o S&P 500 avançou 0,62%, o Nasdaq ganhou 1,30% e o Dow Jones também fechou no positivo. O gatilho foi o relatório de emprego de julho, que mostrou destruição de 23 mil vagas, quando o mercado esperava a criação de 80 mil. Isso reduziu a probabilidade implícita de uma nova alta de juros pelo Federal Reserve na próxima reunião e deu fôlego para ativos de risco lá fora. Mas aqui no Brasil, a leitura foi mais truncada, porque o investidor local ainda está muito sensível à curva de juros, ao ritmo da Selic e à qualidade dos balanços. Na manhã de hoje, essa leitura externa segue relativamente construtiva. A Ásia veio majoritariamente positiva, com o Nikkei subindo perto de 2%, o Kospi avançando cerca de 1,1% e o índice de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão ganhando 0,8%. Mas a China destoa, com o CSI 300 em queda de 0,4%, depois de dados de inflação ao consumidor e ao produtor abaixo das projeções. E para o Brasil, essa diferença importa muito. Japão e Coreia ajudam o humor global, mas China, fraca, limita uma leitura para Vale, mineração e siderurgia, porque reforça a percepção de demanda doméstica ainda lenta. Nas commodities, o quadro também é dividido. O Brent opera perto de US$ 84,40 por barril, em alta de cerca de 1%, com o mercado ainda acompanhando a novela geopolítica no Estreito de Hormuz. O Irã sinaliza avanço em conversas com Omã sobre novas rotas marítimas, mas condiciona uma normalização completa a outras exigências envolvendo os Estados Unidos. Então, o petróleo sobe por risco de oferta, não necessariamente por melhora global de demanda. Isso pode ajudar Petrobras na abertura, mas também pode pressionar inflação, juros longos e percepção de risco, caso o movimento ganhe força demais. Do outro lado, o minério de ferro deixa uma herança negativa. A referência do contrato de minério refinado, 62% ferro, para agosto de 2026, veio em US$ 94,45 por tonelada na última marcação de sexta-feira, queda de 0,87%. Não é uma cotação em tempo real desta madrugada, mas serve como base de partida para o humor em Vale e siderúrgicas. Por isso, minha leitura inicial é de abertura mista, com cara de rotação setorial. Petrobras pode tentar sustentar parte do índice, Vale pode fazer o papel oposto e o miolo doméstico vai depender de juros. Nos juros, o ponto-chave continua sendo a curva americana. O Treasury de 10 anos opera em 4,66%, um pouco acima das mínimas logo após o payroll. E a semana ainda tem 125 bilhões de dólares em novas emissões do Tesouro americano, o que pode testar a demanda por dívida pública e mexer com os yields. Para o Brasil, isso é direto. Se os yields ficarem comportados, o real tende a respirar, os DIs podem fechar e setores de duration, como varejo, tecnologia local e construção, ganham espaço. Se os yields abrirem, o alívio do payroll perde força rapidamente.
A agenda de hoje não é pesada em indicadores de primeira linha, mas tem gatilhos suficientes para calibrar o pregão. Na Europa, a confiança do investidor Sentix de agosto pode mexer marginalmente com o euro, dólar global e juros europeus. O relatório mensal do Bundesbank também entra no radar, principalmente se trouxer alguma leitura nova sobre inflação ou atividade na zona do euro. Mas para a Bolsa Brasileira, o primeiro termômetro doméstico relevante é o Focus, divulgado pelo Banco Central entre 8h25 e 8h30 da manhã. Depois do corte de 25 pontos base pelo Copom, levando a Selic para 14%, o mercado vai olhar se as expectativas de inflação e juros melhoraram, pioraram ou ficaram paradas. Esse ponto é sensível porque o Copom cortou, mas não entregou um cheque em branco para o próximo encontro. A mensagem foi dependente de dados, com cautela e sem compromisso automático com novos cortes. Por isso, o mercado local não comprou a tese de afrouxamento monetário rápido. Para bancos, varejo e construção, o foco pode ser mais importante do que parece. Uma melhora nas expectativas ajuda a reduzir prêmio na curva. Uma piora, mesmo pequena, reforça a ideia de que a Selic pode cair mais devagar e mantém o valuation pressionado. Nos Estados Unidos, o Employment Trends Index de julho sai às 11 da manhã e ganha relevância extra depois do payroll tão fraco. Qualquer confirmação de deterioração do mercado de trabalho fortalece a tese de que o Federal Reserve pode evitar uma nova alta de juros. Mas o dado realmente grande da semana será o CPI de julho, na quarta-feira. O consenso aponta alta de 0,1% no índice cheio e 0,2% no núcleo. Se vier comportado, sustenta o cenário de soft landing com juros controlados. Se vier pressionado, reabre a discussão de aperto monetário e pode desfazer parte do alívio visto em Wall Street. No corporativo, a Embraer merece atenção desde o leilão. A companhia divulga hoje os resultados do segundo trimestre e faz conferência às 9 da manhã, horário de Brasília. O mercado já sabe que a carteira de pedidos atingiu 34 bilhões e meio de dólares, um recorde reportado pela própria empresa. Então, a reação não deve depender só do tamanho do backlog. Investidores vão olhar margens, geração de caixa, cadência de entregas e qualquer sinal sobre guidance. Se os números mostrarem execução forte e boa conversão de caixa, a ação pode ganhar tração. Se houver pressão de margem ou frustração operacional, o backlog sozinho pode não ser suficiente para sustentar o papel. Petrobras também segue no centro do tabuleiro. A companhia divulgou lucro líquido de 52 bilhões e 400 milhões de reais, alta de aproximadamente 96% na comparação anual, e anunciou 17 bilhões e 400 milhões de reais em dividendos. Mesmo assim, as ações ordinárias e preferenciais da Petrobras caíram perto de 3% na sexta-feira, porque o mercado sentiu falta de uma sinalização mais forte de dividendos extraordinários. Hoje, com o Brent em alta, pode haver recuperação técnica, mas é importante separar preço do petróleo de prêmio de distribuição. Petróleo ajuda o operacional. Dividendos mexem com a tese de retorno ao acionista. Vale entra com um sinal mais cauteloso. Minério fraco, China no negativo e dados chineses reforçando demanda doméstica morna reduzem o espaço para uma abertura muito forte. Uma melhora dependeria de estabilização das commodities metálicas e de sinais mais claros de apoio à atividade na China. Nas siderúrgicas, a leitura também exige cuidado. Minério menor pode aliviar custo, mas o mercado tende a olhar mais para a demanda, preço do aço e atividade global. Ou seja, não dá para chamar minério em queda de automaticamente positivo para todo o setor, tá? Para o Ibovespa, os níveis técnicos ajudam a organizar o pregão. Pelo método de pivôs clássicos, usando máxima, mínima e fechamento de sexta-feira, o pivô está perto de 173.600 pontos.
O primeiro suporte aparece perto de 171 mil pontos e a primeira resistência perto de 175 mil pontos. Recuperar o pivô com volume e juros controlados seria um sinal de estabilização. Perder o suporte, especialmente com dólar, yields e commodities jogando contra, reforçaria a pressão vendedora. Então, o resumo para a abertura é uma disputa entre alívio externo e fragilidade local. De um lado, o payroll fraco reduziu a chance de alta de juros nos Estados Unidos, enfraqueceu o dólar global e ajudou Wall Street e boa parte da Ásia. De outro, a B3 vem de 4 quedas, o minério pesa sobre Vale, a China não confirma o otimismo asiático e o petróleo, embora ajude Petrobras, carrega risco geopolítico e inflacionário. Por isso, meu cenário base é de abertura mista, com tentativa de estabilização, mas dependente de rotação entre setores. Os 4 termômetros do dia são claros. Treasury de 10 anos, Brent, Vale e as ações preferenciais da Petrobras. No doméstico, o Focus vai calibrar a curva de juros, enquanto Embraer concentra volatilidade corporativa pela divulgação de resultados. O cenário melhora se o risco de alta de juros nos Estados Unidos continuar perdendo força e se o Ibovespa recuperar a região do pivô. Ele piora se o petróleo acelerar demais, se os yields americanos subirem ou se a China aprofundar a fraqueza da madrugada. Hoje não é dia de euforia automática. É dia de observar fluxo, juros e rotação com disciplina. Este foi o Morning Call da Futuro Invest, o seu guia diário no mercado financeiro. Até amanhã, pessoal!